Amigos, bom dia. Eugênio Silva mais uma vez com você. Dando seguimento à leitura do nosso livro Atividade Mental Positiva, de Napoleão Hill. Estou na página 53, capítulo 3. Vou fazer um pouco dessa leitura, espero que você goste. E vamos junto. Limpe as teias de aranha do seu pensamento. Você é o que você pensa, mas o que você pensa? Qual organizado é o seu processo de pensamento? Qual direto é o seu pensamento? E qual limpos são os seus pensamentos? Existe alguma teia de aranha mentais que atracam o pensamento de quase todas as pessoas, até mesmo das mentes mais brilhantes, sentimentos, emoções, paixões negativas, hábitos, crenças, preconceitos. Nossos pensamentos se enredam nessa teia. Às vezes temos hábitos indesejáveis e queremos corrigi-los, e há vezes que somos fortemente tentados para o mal. Então, como um inseto preso a uma teia de aranha, lutamos para ficar livres. Nossa vontade consciente está em conflito com a nossa imaginação e vontade da nossa mente subconsciente. Quanto mais lutamos, mais aprisionados ficamos. Algumas pessoas desistem de experimentar conflitos mentais infernais. Outros aprendem a usar o poder do subconsciente. Essas são as vitoriosas. E o sucesso por meio da atitude mental positiva ensina como explorar e usar esses poderes. Um inseto pode não ser capaz de evitar ser apanhado numa teia de aranha. E, uma vez preso, é incapaz de libertar-se. Existe uma coisa, no entanto, sobre o qual cada pessoa tem absoluto controle inerente, que é a sua atitude mental. Podemos evitar as teias de aranhas mentais, podemos limpá-las e podemos varrê-las quando começar a se desenvolver. Podemos nos libertar quando enrelados e podemos permanecer livres. Você faz isso por meio do pensamento exato, com a MP. Pensamento exato é um dos 17 princípios do sucesso revelados em atitude mental positiva. Para pensar com exatidão, você deve usar a razão, a ciência, o raciocínio. Os pensamentos exatos chama-se lógica. Pode-se apreender em livros escritos especificamente sobre o assunto, tais como A Art of Clean Thinkers, de Rodolfo Kleinstein, You Must Enchant Mind Win Johnson, Introdução à Lógica, Irving Cope, The Art Stringer, de Edwin Linger Clark. Este livro pode ser de imensa ajuda prática. Não agimos apenas pela razão. A ação baseia-se no senso comum e a consulta de mais do que razão apenas. Depende do hábito de pensamentos e ações, intuições, experiência e outros influências, tais como tendência e ambiente. Uma das teias de aranha do nosso pensamento é supor que agimos apenas pela razão, quando na realidade cada ato consciente é resultado de fazer o que queremos. Tomamos decisões. O raciocínio há uma tendência para chegarmos à conclusão favoráveis sobre as fontes e impulsos internos de nossa mente subconsciente.
E essa tendência existe em todos, até mesmo nos grandes pensadores e filósofos. Em 31 a.C., um filósofo grego que havia em uma cidade de Mark Argel queria ir para Cartago. Ele era um professor de lógica, portanto, contemplou razões a favor da viagem, razões contrárias. Para cada razão pela qual deveria ir, ele descobriu que existia muitas razões para não ir. Claro que ele ficaria mareado. Os barcos eram tão pequenos que uma tempestade poderia colocá-lo sua vida em risco. Piratas com embarcações velozes estavam à espera para saquear navios mercantes na costa do Trípoli. E se seu navio fosse capturado, ele levaria seus bens materiais e venderia como escravo. A prudência indicava que ele não deveria fazer a viagem, mas ele fez. Por quê? Porque ele quis. Acontece que as emoções e as reações deveriam estar em equilíbrio na vida de todos. Nenhuma das duas deve exercer o controle sempre. Então, às vezes, é bom fazer o que você quer fazer em vez do que a razão teme. Sobre esse filósofo, ele fez uma viagem muito agradável e voltou para casa em segurança. Você está vendo apenas o siso no olhar do outro. Você está olhando apenas o cisco no olhar do outro. Houve ainda Sócrates, o grande filósofo ateniense que viveu entre 470 e 399 a.C. Ele entrou para a história como um dos pensadores mais proeminentes de todos os tempos. Sábio como Sócrates era, havia teia de aranha em seu pensamento também. Quando jovem, Sócrates apaixonou-se por Xantipa. Ela era muito bonita. Ela não era bem apessoada, mas era persuasivo, individuoso, persuasivo, parecem ter a capacidade de obter o que quer. Sócrates teve sucesso em converter Xantipa a se casar com ele. Depois que a lua de mel acabou, as coisas não foram muito bem em casa. A esposa começou a ver os defeitos dele, e ela viu os dele, e ele viu os dela. Ele era motivado pelo egoísmo. Ele era egoísta. Ela reclamava sempre dele. Sócrates teria dito: o meu objetivo na vida é lidar bem com as pessoas. Escolhi Xantipa, pois sabia que se conseguisse me dar bem com ela, me daria bem com qualquer um. Isso é o que ele dizia, mas as suas ações desmentem as palavras. E é duvidosa que ele tenha tentado se dar bem com mais que uma pouca pessoa. Quando você sempre tenta provar aos outros que eles estão errados, você os repele ao invés de atrair, como Sócrates fez. Todavia, ele disse que aguentava as reclamações de Xantipa em favor da autodisciplina, mas ele teria desenvolvido verdadeira autodisciplina caso tivesse tentado compreender sua esposa, influenciá-la por meio da mesma atenção sensível da expressão de amor usado para persuadi-la e se casar com ela. Sócrates não via a viga nos seus próprios olhos, mas viu o cisco no olho de Xantipa. Claro, ela também não era inocente. O casal era
O casal era como muitos maridos e esposas são hoje em dia. Depois do casamento, deixam de comunicar seus verdadeiros sentimentos e afeto, compreensão e amor pelo outro. Deixam empregar a mesma personalidade e atitude mental agradável que fizeram namorar uma experiência tão feliz, do namoro uma experiência tão feliz. Negligenciar também é uma teia de aranha. Sócrates não leu Atitude Mental Positiva, tampouco Xantipa. Caso não tivesse lido, ele saberia como motivar o marido para a sua vida doméstica, fosse mais feliz. Ela teria visto a viga nos próprios olhos, em vez do cisco no olho de Sócrates. Teria controlado suas próprias reações e se sensível às reações do marido. Na verdade, Xantipa poderia até provar a falácia da lógica de Sócrates sobre que lesse o capítulo 5, intitulado Algo Mais. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você não gostou, tenho certeza que você pode fazer melhor. Então faça. Forte abraço. Tchau, tchau.